Hoje eu preciso falar sobre um assunto importante, um assunto muito sério. É sobre conexões. Conexões que crianças autistas podem ou não ter com seus familiares, com pessoas próximas, com os coleguinhas na escola. Pode ser que não exista essa conexão. Eu vou contar para vocês a minha experiência. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu lembro que eu fui internada e eu passei um longo tempo no hospital. Foi muito difícil para mim. E eu lembro que quando eu tive alta, que eu voltei para casa, eu estranhei a minha casa. Eu não reconhecia aquela casa como meu lar. Eu não gostava da casa. Eu não sentia conexão com as pessoas. Eu não achava que a minha mãe era minha mãe, que o meu pai era o meu pai, que as minhas irmãs eram minhas irmãs. Porque não existia conexão entre nós. E aquilo causava muito sofrimento para mim. Porque eu não entendia. Eu era uma criança muito pequena e eu não entendia. E eu era uma criança muito tímida, muito quieta. As minhas irmãs até elogiavam porque elas sempre falavam que eu não dava trabalho, que eu era uma criança muito boazinha. E eu realmente não tinha conexões. E aí eu lembro que quando eu saía com algum deles, eu ficava procurando quem era o meu pai, quem era a minha mãe, quem eram as minhas irmãs, porque todas aquelas pessoas dentro daquela casa, eles eram estranhos para mim. Eles eram muito estranhos. Só um minuto. Por mais que seja difícil para mim falar sobre isso, eu tenho certeza que é um assunto importante, porque assim como eu sei que muitas crianças autistas não têm conexão com as pessoas. E isso não significa que ela seja uma criança ruim, que ela seja uma psicopata, enfim, que ela seja uma criança ruim. Isso não significa isso. E é importante que as pessoas entendam e tenham um pouco mais de compreensão, um pouco mais de empatia. E as pessoas só vão entender um pouquinho com mais informação sobre o assunto. Porque as pessoas julgam muito, as pessoas olham e julgam. Por exemplo, as crianças que vão ao mercado e ficam nervosas, têm uma crise, as pessoas olham e acham a criança mal educada, que a criança não foi bem educada, que é uma criança ruim. Eu já fui uma criança assim. Eu lembro que eu odiava ir no mercado. Eu não suportava ficar na fila por muito tempo. E eu cheguei a pensar que eu odiava a minha mãe, porque eu ficava muito brava com ela. Porque era ela que me levava no supermercado. E existia essa falta de conexão. E conforme foi passando os anos, eu comecei a ter um pouco de conexão com meu pai. Com a minha mãe demorou um tempo a mais.
Comecei a ter um pouco de conexão com algumas das minhas irmãs, não todas. E foi um processo que eu não entendia. Eu olhava as outras crianças e eu via que era diferente, porque comigo não é igual. E eu não entendia, e eram muitas perguntas sem respostas. E eu fui crescendo assim, não me encaixando na escola, não me encaixando em lugar nenhum. Às vezes parece que sei lá, às vezes a gente se sente um ET, sabe? Um ET de outra dimensão. Uma pessoa que não se encaixa, que não é como as outras. Quando você é criança, é mais difícil para entender as coisas. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Que as pessoas tenham mais empatia com as crianças autistas, principalmente as que não têm conexões. Hoje, na minha fase adulta, eu tenho muitas conexões, eu tenho muita conexão com os meus bichinhos. Eu até falo que os gatos, eles são um pouco autistas, porque eles me entendem melhor que muita gente. Os meus gatinhos. Eu digo que é a minha terapia natural, os gatos. E mesmo hoje eu tenho dúvida se eu gosto mais das pessoas que dos animais. É difícil falar isso, mas eu sou extremamente sincera. Já perdi algumas amizades pela minha sinceridade, mas é a pura verdade. Eu tenho mais conexões com os bichos que com as pessoas. E tá tudo bem. Está tudo bem porque agora as peças se encaixam, as peças aqui do meu cordão. Está tudo bem porque eu sou autista. E só agora eu me entendo melhor, depois do diagnóstico. E é isso.